A partir de agora, Na Rádio Capital, Ângela Matos. Ângela Matos, 8h23. Como foi o contato com o Zé Homero? Nossa, foi incrível. Eu mandei pra ele uma mensagem pelo WhatsApp. Pela manhã, acabou teu programa. De tarde, ele já me dava a resposta, o ok. E, nossa, eu nunca, nem conheço ele pessoalmente, pra ser bem sincera. E de prontidão, ele falou, falo, coisa e tal. Eu achei ele, assim, uma pessoa magnífica. Solícita. Eu falei, olha, você vindo aqui, eu já vou preparar um café, não sei o quê. Muito legal mesmo, adorei o Homero. Ele é uma pessoa maravilhosa, de verdade. Bom, 8h24, vamos primeiramente, antes da Ângela começar essa matéria com o Zé Homero, produtor do programa, produtor musical e filho único, inclusive, do Zebete. Filho único, o Zebete só tem o Zé Homero como filho. Então, o Zebete, um beijo para ele no coração, um grande abraço. Bom, vamos lá primeiro ouvir algumas coisinhas do Zebete. Turma, vamos levantar, hein? Oh! Não, Vamos. começa a abertura do programa dele, que é quem é... É o Zebete. Por alguém. Quem é? É o Zebete. É o Zebete. Já começou o programa do Zebete. Bom dia, meu irmão, minha irmã, minha irmãzinha. Bom dia, quinta-feira. Bom dia, tio Zebete. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil. Então tá aí, olha, agora vai aquela parte do Zebete daquele... Vamos ver. Turma, vamos levantar, hein? Oh! Vamos, turma, vamos! Vamos levantar! Ângela, agora é com você. Então, nesse primeiro momento, ele fala sobre a criação dos bordões, joga água, essa coisa dos barulhos, e a chegada Gordo! do Zebete... Ô, gordo! E a chegada do Zebete no rádio brasileiro. Vamos ouvir. Bom dia, tudo bem, Ângela? É um prazer estar falando com vocês na Rádio Capital, com os ouvintes do Eli Correia, matando a saudade. Eu sou fã do Eli, fã do trabalho de todos os comunicadores aí da Rádio Capital. Foi tudo criação dele mesmo, entendeu? O meu pai é uma pessoa muito bem-humorada, então ele tem esse tipo de brincadeira, de tudo ele tem o lado positivo, o lado humor, entendeu? Homero, e a chegada do Zebete no rádio, como é que aconteceu? O meu pai, na verdade, ele começou tocando acordeon. Ele aprendeu com o meu tio o Arlindo Betti. E o meu pai, o meu tio tinha um acordeão, ganhou do pai, e o meu pai, por acaso, acabou pegando as primeiras notas junto com o meu tio Arlindo, e ele veio aprendendo acordeão no interior, aí começou a tocar baile no interior, e aí quando se mudou para São Paulo, ele antigamente, a música sertaneja sempre tinha um sanfoneiro, né? Então era um trio. E o meu pai começou assim, sabe, no rádio, acompanhando uma dupla sertaneja. E aí depois ele montou um conjunto assim, no qual ele era o solista, era 2 violões, cavaquinho, e ele fazia meia hora na radiodifusora de Guarulhos, de sábado. Eu ia com ele, eu tinha acho que uns 7 anos, por aí, 8 anos na época, e eu tocava a fuxê. A fuxê é aquele instrumento que faz o xixi, sabe aquele... E a gente ia de trem, era o trem da Cantareira, a gente pegava o trem ia lá na rádio de Guarulhos, tá? E num sábado, o radialista, que era o João Roberto, ele teve um problema de saúde e não pôde vir. E aí, pra gente não perder a viagem, e era meia hora de programa, o operador falou, anuncia a música, você mesmo, o diretor da rádio, né? E aí meu pai tinha muita vergonha, muito tímido, mas aí acabou fazendo, anunciando as músicas e falando boa tarde, se despedindo do ouvinte. E aí, na semana seguinte, receberam cartas que gostaram do timbre da voz dele e tal. E aí deram meia hora de programa para ele. E aí ele arrumou um patrocínio. E começou foi dessa forma que ele acabou se descobrindo no rádio, entendeu? Da Rádio de Guarulhos, ele foi para a Rádio Cometa, aí na Rádio Cometa foi para a Rádio São Paulo, e aí a Rádio Record, que acabou
vendo o Ibope e vendo que ele pontuava no Ibope, na Rádio Cometa, dando 1. E essa pessoa foi o Chico Paz de Barros, que conseguiu, né? Conseguiu achar meu pai no rádio. Teu pai que veio, né, foi crescendo na vida, prosperou. Você lembra, assim, ou ele te falando, o que ele fez com o primeiro dinheiro mesmo que ele recebeu quando já estava aquele estouro em todo o Brasil? O que seu Zé fez com o primeiro dinheiro que ele ganhou? O meu pai, como foi criado no interior, o primeiro investimento dele foi comprar uma propriedade rural. Isso foi em 74, por aí. Aí ele comprou uma propriedade rural e foi trabalhando, e o investimento dele foi nessa área, entendeu? E nas horas de lazer, quando ele não estava ali trabalhando no rádio, o prazer dele era estar, então, com a família e, no caso, com a fazenda, curtindo? Isso. Ele ia muito pouco pro interior. Porque meu pai sempre trabalhou muito, ele era rádio e baile. Então ele não tinha final de semana, nunca teve férias. Então, quando ele ia para o interior, ele ia gravar os bichinhos dele lá, a vaquinha, o jumento, os animais, a sapaiada dele, entendeu? Então, ele comprou uma propriedade rural justamente para emprego de capital. Não que ele fosse um grande produtor rural, né? Mas para emprego de capital, porque ele não tinha muito tempo para viajar, né? Ficava mais dentro do rádio, ficava o dia todo dentro do rádio, né? Ai, que delícia, que bom ouvir. Agora, Homero, existe um mistério, né? Existia um mistério. E, assim, seu Zé não gostava muito de aparecer em programas de televisão, fotos. O porquê disso? Tem alguma coisa a ver com a morte do irmão do Arlindo Betil, que isso mexeu muito com ele também? Ou era timidez mesmo? Não, eu acho que era mais timidez dele, sabe? Meu pai não é muito assim de fotografia, a programa de televisão nunca apareceu, sabe? Então ele acha que ele era um homem do rádio, sabe? No rádio ali ele se comunicava de uma forma que ele ficava muito à vontade. Acho que se botar uma câmera focalizando ele, de repente ele ia se intimidar e não ia ser o Zé Bétio do rádio, entendeu? Mas você sabe que tem razão o Zé Homero a falar isso, porque é muito difícil para um cara estritamente do rádio se colocar diante da televisão. É, claro que alguns se dão bem, mas é meio difícil mesmo. Então você se sente muito mais à vontade no teu métier, no teu meio. Agora eu vou contar um fato, viu, Ângela? Às 8h31, eu cheguei em São Paulo em 72. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar em Vila Granada, lá pro lado da Penha. Você fica aqueles primeiros dias, porque nós tínhamos um parente de longe que falou: um dia que você for para São Paulo, fica lá em casa. E eu ouvia, no horário da tarde, aquele pessoal ouvindo um tal de Zé Bétio, numa rádio chamada Cometa. Como eu estava procurando rádio de São Paulo, então eu fui em uma rádio, fui na Rádio Cometa. Olha, tem a imagem até hoje. Eu estou ali na Rádio Cometa esperando ser atendido para ver se... Né, isso em 72, quando eu vejo um cidadão com cabelo assim, tudo meio assim, sabe, com chapéu. E aí quando ele falou, eu me lembrei de que lá nessa casa onde eu fiquei uns dias, lá na Vila Granada, lá na Penha, eles ouviam o Zé Bétio, eles ouviam aquele cara que até então não era famoso, ele era apenas, mas era um cara diferente, era um cara engraçado. Então eu falei: poxa, esse aqui é aquele que o pessoal ouve lá. Aí eu fiquei olhando ele assim, sabe, ele com um anel assim no dedo, com aquele chapéu. E, obviamente, nem sabia, eu sabia que era ele, porque eu tinha ouvido ele no rádio lá naqueles dias que eu estava lá na casa dessa família. E depois, mais tarde, só ficou nessa aí, eu olhando para ele nem sabia quem eu era, eu também não era nada, não era ninguém. Bom, mas aí depois, aí quando voltei, né, não deu certo a Rádio Cometa, não deu certo outras emissoras, só foi dar certo na Rádio São Paulo. Então foi aí que eu falei: poxa, esse cara que eu estou ouvindo aqui é aquele cara que eu vi lá na Rádio Cometa. Mais tarde ele seria então um fenômeno. Quando o Chico Paz de Barros, ele lembrou bem, o Chico Paz de Barros vai e traz o Zé Bétio para a Rádio Record. E o Zé Bétio se tornou um fenômeno. Realmente, a descoberta do Chico foi assim espetacular. Porque senão ele poderia ter ficado nas radinhos ali, sabe, naquelas rádios menores. Mas o Chico teve uma coisa e trouxe o Zé Bétio.
E olha, e o Zebete se tornou esse ícone que nós sabemos. Mas continue com a... Eu só fui para Ai, recordar que delícia, que... lembrar disso aí, que foi um fato que marcou muito a minha vida. Até hoje me lembro daquelas... Ele não vai lembrar, claro, porque eu não era nada. Eu estava ali no meio de todo mundo. Mas eu lembrava porque eu já tinha ouvido ele no rádio. Ele era o comecinho do Zebete. Mas o Homero depois me falou que a amizade permaneceu e fortaleceu. Sim. Que vocês têm contato até hoje, isso ele me verdade. contou. Eu fui até no hospital recentemente vê-lo. Muita notícia, falsas, né? Falsas notícias vivem pipocando aí na internet. Ah, Zebete morreu. Ah, Zebete tá isso, Zebete tá aquilo. E as pessoas realmente ligam aqui, mandam pelo Face da rádio. Ah, cadê o Zebete? Ninguém fala do Zebete. O que aconteceu com ele? Gente, o Homero agora tá aqui, ó, para falar realmente a real situação, como é que tá o Zebete hoje. Meu pai se encontra bem de saúde, está se alimentando bem, cabeça super boa. Ele fica me aconselhando. A cabeça dele nossa, é um pilar. E ele está bem, está em casa, está se recuperando. Ele tá 95% da saúde dele. Está fazendo fisioterapia, sabe? E ele mantém ainda aquele humor, sabe? De ainda estar brincando com as pessoas, de alguma pegadinha, uma piadinha. Então ele está se alimentando bem, clinicamente. Meu pai sempre foi uma pessoa assim, muito disciplinada com a alimentação. Nunca fumou, nunca bebeu. Então ele é uma pessoa... Quando ele faz uma bateria de exame de sangue, não tem nada. O meu pai teve um probleminha de saúde efeito de um problema que se chama apneia do sono. Então, isso ocorreu, era tipo 3 horas da manhã. A apneia do sono, a pessoa às vezes fica 10, 15 segundos sem respirar, né? E fica forçando a respiração, é onde dá um pico de pressão e de repente causa algum problema, né, vascular. E foi o problema que o meu pai teve. Mas a pressão dele é ótima, é 12/7, 12/8. Então ele clinicamente está muito bem, está bem humorado, e logo ele está conversando bem. Então ele logo ele vai estar aí falando com vocês. Amém, graças a Deus. Ele tá com quantos anos, Homero? O meu pai fez 90 anos, dia 11 de janeiro. 90 anos, a lenda viva do rádio. Inclusive o Eli esteve lá visitando ele. É verdade. Que Estive legal, mesmo. Eli. Mas olha, é emocionante, 90 anos. 90 Acho que é a primeira vez que alguém sabe a idade do Zebete. E olha, foi que tá meio doente, senão acho que eu não teria deixado falar a idade dele, não. O Zé Homero sabe disso. Que se tem uma coisa que o Zé sempre escondeu foi a idade. Bom, 8h36. Sempre muito vaidoso. Eu trabalhei com ele em 2007, lá na Record. Ah, é? Não tirei uma foto. Ai, que raiva que eu tenho de mim. Vou tirar um monte com você também, com todo mundo daqui. Agora, tem esse momento que eu achei tão bonitinho. Você sente, foi o que você falou. Homero, filho único. Então, ele é o filho dedicado mesmo. Ele é um filho dedicado. Sempre foi, mas sempre foi. E eu percebi isso na fala dele. E agora a gente vai ouvir um momento que ele é uma declaração de amor. Ele fala sobre a sua gratidão para com o pai, para com o seu Zebete. É muito bonitinho, escuta ele. E eu sou muito grato, sabe, pelo pai que eu tenho. O meu pai me ensinou tanta coisa na vida. E, nossa, a gente tem um comprometimento aí, meu pai. Um olha no olho do outro, assim, já sabe o que um quer do outro, sabe? Então eu tenho, um carinho, mas muito grande. É um amor que não dá nem para falar em palavras, sabe? A gente acaba demonstrando em atitudes. Em palavras não dá para a gente descrever. O meu pai é uma pessoa de uma alma tão boa, tão limpa, tão transparente, sabe? Então eu aprendi tudo isso com ele. E eu queria agradecer muito ele, sabe? Eu não sou, sabe, não tenho o dom de falar, o dom de me comunicar como o Eli, como o meu pai, sabe? Mas o que eu consigo falar é o que sai de dentro de mim, de dentro do meu coração. Queria agradecer muito o Eli pelo espaço, pelos ouvintes que estão ouvindo a gente agora. E quem sabe logo eu vou estar aí com meu pai na Rádio Capital aí, para o meu pai falar com vocês aí ao vivo, com o Eli, com todo mundo aí da rádio que participou muito da vida profissional dele. É
Zé Bétio. Por alguém. Quem é? É o Zé Bétio. Uma lágrima sentida. Vamos levantar, hein? Oh! Vamos, turma, vamos! Alô, gente! Olha, parabéns, viu, Ângela Matos? Parabéns mesmo. Você não tem ideia de como essa matéria sobre o Zé Bétio, olha, está atendendo o desejo de milhões de pessoas que tiveram e ainda têm pelo Zé Bétio uma verdadeira admiração, um verdadeiro amor, entre eles eu. Eu confesso a você, eu sempre fui um fã do Zé Bétio. O jeito, não, tô falando do rádio e da pessoa Zé Bétio. Olha, eu quero mandar um abraço para o Zé Homero. Essa última parte dele emocionada, demonstrando o seu amor pelo pai, um amor que não é só agora na doença, mas muito antes, inclusive, muito antes, eu sou testemunha disso, o Zé Homero sempre esteve junto. Puxa vida, é muito bonito, muito bacana. Zé Bétio, meu grande amigo, tá aí, estamos aguardando, hein? Ó, o Zé Homero se comprometeu aí em logo trazer você aqui, vem aqui com a gente pra gente bater um papo aqui no rádio, hein? Vamos lá, levanta dessa cama, faz a fisioterapia direito, faz tudo que os médicos estão recomendando para que a gente tenha você logo aqui, tá bom? Um abraço, Zé Bétio, e valeu, Zé Homero, um grande abraço. Bom, eu que agradeço todo mundo que me ajudou com essa entrevista, o Léo, os meninos da técnica, os amigos. E eu um abraço pro Rogério Gama. Rogério Gama, obrigado, um beijo pra você. E eu tô louca pra conhecer o Homero agora. Legal, então olha, gente, são 8h40. Vamos deixar rolando um pouquinho essa música, porque nós temos um ouvinte na escuta, né? São 8h40. Sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim, faça com que ela volte, viver sem ela será o meu fim. Na Rádio Capital, Ângela Matos.